Absurda a suspensão de Abel. Nubank avança por naming rights do estádio. Embracon pode patrocinar o Palmeiras. Paulinho tá disponível ou não para o derby? E boa notícia, Douglas Luiz no Palmeiras, o giro completo do mercado da bola. Fala família Palmeiras 90 mais, é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem bastante notícia, acompanha o vídeo completo, tá? Que tem muita coisa pra te informar. Vamos começar falando a respeito do absurdo que, na minha opinião, né, está acontecendo com o Abel Ferreira, mas também da parcela de culpa que o treinador tem, tá? Eu preciso começar falando então a respeito da punição que o STJD deferiu ali contra o Abel, tá? O Abel está punido, está suspenso dos próximos 8 jogos no Brasileirão do Palmeiras, só que ele já cumpriu punição em 2, tá? E aí, obviamente, ele tem 6 jogos ainda a cumprir de punição. O que isso mostra pra gente, né? O Abel Ferreira, ele é um treinador que já está marcado pela arbitragem brasileira. Qualquer reclamação que ele fizer agora vai ser alvo de punição. E ele tem que estar inteligente, sabendo disso, né? O núcleo de fisiologia e performance do Palmeiras tem uma área específica que é o centro de psicologia. Eles têm que atuar no Abel, em cima do Abel, né, orientando o treinador para que ele evite esse contato com a arbitragem, tá? É necessário. O Abel Ferreira, na minha opinião, é o maior treinador da história do Palmeiras. Não dá pra gente ficar sem o cara, ele é o nosso líder. As próximas partidas do Brasileirão vão ser complicadas e o Abel Ferreira vai fazer falta. Agora, por outro lado, absurda a forma como o STJD lidou com essa situação. Punição muito severa. Não precisava ser dessa forma, essa é a minha opinião, que não vale de nada. O que vale mesmo é a sua opinião. Você que é apaixonado pelo Palmeiras e que tá aqui no nosso canal se divertindo, deixa teu comentário aqui com a sua ideia a respeito do caso. A respeito da situação do Nubank, tá? Nos vídeos passados eu vim aqui a público e falei pra vocês que a possibilidade do Nubank comprar, né, com a W Torre os direitos, os naming rights ali, né, do estádio eram próximas a zero. Pois é, lê do engano meu, tá? Lê do engano meu. O Nubank avançou hoje para fechar com a W Torre, retirando a Allianz, né, da jogada, tá? Então como é que funcionaria isso? O Palmeiras hoje recebe 5 milhões de dólares corrigidos pela inflação da Allianz ali para, enfim, o nome do estádio ser Allianz Parque, né? A tendência é que o Nubank faça uma proposta de concessão pelos próximos 8 anos, de 2026 até 2034, por cerca de 10 milhões de dólares anuais, o dobro, tá? Algo em torno de 51 milhões de reais. Essa informação foi publicada pelo Globo e confirmada pelo UOL, tá? Então, sim, pode acontecer, tá? E olha que engraçado, né? Parando para pensar a respeito dessa situação toda, né? O Palmeiras está fazendo muito dinheiro, inclusive incluindo uma possibilidade com um novo patrocinador, a Embracon. Pode ser que o Palmeiras coloque aqui, ó, nessa área da camisa, né, onde tem o Avante aqui, né, a propaganda do sócio Avante, o logo da Embracon. E aí a expectativa é que o Palmeiras tenha nesse novo patrocinador mais uma arrecadação milionária, tá? No mínimo na casa de 15 milhões de reais, no mínimo. Estamos acompanhando para trazer para você o valor exato, mas tem um problema aí, uma situação muito importante, ó. Atenção, tá? Eu vi hoje muitos torcedores do Palmeiras comentando que acharam a ideia ruim, porque a camisa do Palmeiras tem muito patrocínio, né? Tem CIMED, tem Sil, tem a Sportingbet, tem um monte de patrocinador, né? E aí, inclusive gente falando que a camisa do Palmeiras tá virando um abadá. Gente, atenção. Sejamos inteligentes também, né? Junto com esses patrocínios, vem o quê? Grana, notoriedade para o Palmeiras poder trabalhar e se organizar cada vez mais, investir na base, investir no futebol feminino, investir na contratação de novos jogadores e na manutenção daqueles que a gente quer que fique, né? Você acha que é fácil quando vem o Chelsea aqui e fala assim, eu vou levar o Vitor Roque por 300 milhões de reais, Palmeiras? Não é fácil para a diretoria falar não vai. A gente mantém o cara aqui, dá um reajuste salarial pro cara. É difícil, tem que ter bala na agulha, né? E essa é uma das maneiras que o Palmeiras está encontrando de fazer esse negócio acontecer. Me diz a sua opinião, rapaziada. Contentes ou não com a possibilidade de mais um patrocinador. Então veja, além de tudo que o Palmeiras está arrecadando, ainda name rights e ainda um novo patrocinador. Eu acho que faz sentido pro Verdão, tá?
falando a respeito de Paulinho e Vitor Roque. Informação, tá? Ambos os jogadores estarão à disposição mais uma vez do técnico Abel Ferreira. O Abel Ferreira que vai decidir se os relaciona, pelo menos entre os titulares, né, entre os reservas ali, né? Ou não. E aí eu quero começar falando o seguinte, ó, já já a gente vai analisar o jogo de ontem que nós assistimos em live aqui, né, Palmeiras e Júnior Barranquilla, e vamos também trazer informação de mesa tática. Mas eu fiquei pensando, pô, se o Paulinho tivesse em campo, talvez as coisas teriam terminado de uma maneira diferente, tá? Já já a gente vai falar disso. Bem, Paulinho e Vitor Roque podem estar disponíveis para Abel Ferreira utilizar no clássico contra o Corinthians e aí eu garanto pra vocês, tá? Jogando num gramado um pouco melhor, uma qualidade um pouco melhor, o Paulinho deve ter pelo menos 10 minutos, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esperar, tá? E aí você me diz nos comentários do vídeo também se você tá ansioso pra esse retorno do Paulinho ou não. Eu tenho expectativa em cima desse jogador, já falei várias vezes e continuo reforçando o meu ponto. Se daqui a um ano eu tiver errado, eu não vou ter vergonha nenhuma em vir aqui admitir. Mas no momento atual, Paulinho é o principal jogador do Palmeiras tecnicamente, na minha opinião, tá? E olha que o Palmeiras tem vários jogadores que estão em alto nível nessa temporada. Sobre o Vitor Roque, a situação é a mesma, tá? Grande chance do jogador estar disponível. Inclusive, na nossa mesa tática, eu tô considerando ele como titular. Você já vai entender o time que eu montei, tá? Inclusive, tem surpresa aí. Eu acho que de maneira objetiva, essa é a situação de ambos os jogadores, tá? Treinando forte e à disposição de Abel. Bora pro nosso giro do mercado da bola, porque aqui eu tenho coisa pra gente falar, tá? Eu coloquei como objetivo também aqui no canal, em todos os vídeos que a gente for fazer aqui no período da noite, né? Eu atualizar como é que tá o mercado da bola. O Palmeiras está seguindo uma cartilha para tentar a contratação de um meio-campista esse ano ainda, e teve dois nomes que surgiram hoje que me chamaram a atenção. O primeiro é o do meio-campista Douglas Luiz, tá? Douglas Luiz está sendo monitorado pelo Palmeiras. Ele tá no futebol europeu, é um baita de um jogador, jogador de nível de seleção brasileira e chegaria para somar, chegaria para ser titular. Como eu não sei, mas o Palmeiras ia dar um jeito ali. Ainda está em nível de especulação, de monitoramento e de sondagem. Pode ser que o Palmeiras acabe não fazendo esse movimento nesse momento, mas eu tenho grande expectativa de que é a hora para o Palmeiras fazer esse movimento, porque o Danilo tá cada vez mais distante, tá? Então, se o Palmeiras tem interesse na contratação do Douglas Luiz, entendam, Danilo está distante, mas ainda é um sonho possível. Pro meio-campo, o Danilo encaixaria perfeitamente, ainda não tem nada de concreto, mas o Palmeiras também está sondando. Douglas Luiz, Danilo e o nome que pintou hoje que eu vi em alguns sites aqui na internet, né? Nada oficial, é o Arthur, que é um nome que eu peço aqui há pelo menos uns 6 meses, né? Quem é antigo do canal já sabe. Inclusive, se você é antigo do canal e não deixou o like ainda ou não se inscreveu, por favor, né? Faça essa gentileza para ajudar a gente. Bem, o Arthur foi especulado também, ao que tudo indica, e na hora o jogador prontamente negou a possibilidade, tá? Por isso que eu não o coloquei na capa. Mas é um jogador que encaixaria no Palmeiras com muita facilidade. Baita meio-campo. Gosto do nome, tá? O pessoal me pediu aqui também para falar a respeito do Otávio. Otávio foi também surgiu como uma possibilidade de especulação, mas ele não vem para o Palmeiras, tá? Infelizmente. Fizemos um vídeo no canal um tempo atrás, Otávio esquece, tá? Otávio não virá. Então a gente tem aí o Maurício, que tá possivelmente saindo do Palmeiras, tá? Grande chance de que ele saia do Palmeiras. Talvez não nessa janela de junho, mas na próxima. Clubes da Europa que estão interessados. Jogador vai para a Copa do Mundo, agora é um jogador selecionável, né, na seleção de Paraguai. E, cara, não deve ficar, tá? Bom jogador, fez uma partida péssima contra o Barranquilla, mas nós já vamos falar disso. Sobre o Nino, você já sabe, 90% de certeza de que o jogador será zagueiro do Palmeiras. Essa é uma informação, um fato, beleza? E a respeito do Cuiabano, nosso lateral aí do Vasco. Pouca chance de vir, é o que eu falei no último vídeo, tá? Pouca chance mesmo. Entretanto, o Cuiabano é um jogador que interessa o Palmeiras. Embora ele não tenha todos os requisitos que o Palmeiras entende como favoráveis, né, para participar do elenco profissional, ele tem ali qualidades, virtudes que podem acabar fazendo sentido para o Palmeiras. Desses nomes que a gente falou aqui, ó, Nino, a manutenção do Maurício, Douglas Luiz, Cuiabano, Otávio e Arthur.
qual desses te chama mais atenção? Por qual desses jogadores você acha que o Palmeiras tem que fazer um movimento mais agressivo? Ou por nenhum desses? Vale a pena o Palmeiras de repente focar num outro nome? Deixa sua opinião nos comentários porque é muito importante, tá bom? Bora para nossa mesa tática para a gente falar de Palmeiras e Júnior Barranquilla. Estamos aqui na nossa mesa tática e eu deixei montado o time que eu gostaria, né, que enfrentasse o Corinthians no derby, tá? Você vai entender por que que eu fiz isso. Eu fiz essa movimentação, eu entendo que ele fez uma partida muito abaixo contra o Júnior Barranquilla. O Maurício, ele não conseguiu flutuar e nem recompor. A gente em live até estava analisando, o número de passes dele foi 14 na partida inteira. Até o Arthur jogou melhor que ele, tá? Então assim, um meio-campo articulador, ele precisa pegar mais na bola, é necessário, e ele não foi bem. Mas ele tem toda uma temporada em que tá jogando bem, então eu acho que o Maurício ainda vai acabar ganhando alguns minutos aí, tá? Mas com o retorno do Vitor Roque, acho que não tem dúvida, né? Eu preparei aqui o time com Felipe Anderson na direita, tá pedindo passagem, tá jogando muita bola, e o Ramon Sousa na esquerda, uma vez que o John Arias não vai jogar, tá suspenso, né? Na frente o Flaco. Marlon Freitas, Andreas Pereira, e aqui uma grata surpresa, tá? O Kelvin na lateral esquerda. Ele fez uma boa partida contra o Júnior Barranquilla. E é engraçado, né? Ele jogando na lateral esquerda tá rendendo muito mais do que jogando na lateral direita. Não faz nem muito sentido isso, né? Bem, de qualquer forma, o Palmeiras jogaria então contra o Corinthians com esse time aqui. Eu não estou sendo ousado escalando os 3 zagueiros que eu costumo escalar, porque aqui eu acho que faz sentido nessa partida contra o Corinthians a gente verticalizar o jogo, beleza? Contra o Júnior Barranquilla. O Palmeiras entrou dessa forma aqui, ó. Nosso querido Maurício no meio, né? Com o John Arias aqui à esquerda. Começa assim o time, né? Com o Flaco, Maurício e o Alan. Cadê o Alan? Aqui. O Alan eu coloquei no banco, tá? Nesse time montado para enfrentar o Corinthians. Por quê? Eu entendo que o Alan não está vivendo um bom momento, tá? Então, assim, Felipe Anderson tá no momento melhor e merece a vaga. Tá, Palmeiras entrou dessa forma aqui contra o Júnior Barranquilla. O que se esperava do Maurício? A recomposição e ocupação de espaço aqui flutuando e trocando com o Flaco Lopes. Na prática, o que nós vimos? Flaco Lopes tendo que sair da área para buscar a bola e o Maurício não conseguindo dar 2 passes decentes ali, tá? John Arias jogou muito bem, ele prende muito bem a bola, é um jogador finalizador, técnico, enfim, ótima partida do Arias. Alan, eu espero mais do Alan, tá? E aí essa crítica é construtiva. O Alan, ele é um baita de um jogador, ele é muito novo, é certo também, enfim, não é tão simples assim, né? Mas o Alan é um jogador em que se espera, e a gente só espera daqueles jogadores que a gente tem convicção de que podem entregar alguma coisa. Baita jogador, mas não tá num momento legal. Marlon Freitas e Andreas Pereira fizeram uma boa partida e o Palmeiras perdeu, empatou no caso, né? Por uma infelicidade. Um pênalti ali num gesto técnico do Maurício que falho, né? E aí o Theo Gutierrez acabou fazendo o gol. E depois o que mais os caras criaram, né? De concreto. Uma ou duas chances finalizadas no gol do Carlos Miguel. Nada de muito, sabe, preocupante. Mas o Palmeiras também não teve criatividade pra ousar, pra criar, pra buscar, né? Enfim, não gostei muito da partida do Palmeiras. Criou até bastante oportunidade, né? Mas aquelas oportunidades que não chegam em chances claras de gol, como a gente faz nos KPIs ali do SofaScore, né? Não chegam em grandes chances criadas. São finalizações a gol. É claro que se o Felipe Anderson tivesse acertado uma finalização, ou de repente o Sousa uma bola de fora da área, teria dado tudo certo, né? Mas não foi o caso, tá bom? Então, o que a gente pode esperar de um time jogando dessa forma? Como a gente escalou aqui com Felipe Anderson, Ramon Sousa, Vitor Roque e Flaco Lopes. A gente pode esperar o seguinte, ó. O Felipe Anderson com liberdade de deslocamento, o Ramon Sousa para atacar espaço, o Flaco voltando um pouquinho como um camisa 10 mesmo, e o Andreas Pereira com liberdade para jogar, mas um pouco mais preocupado na contenção do meio-campo. O Corinthians joga e ganha os seus jogos pelo meio-campo, tá? Então aqui o Marlon e o Andreas, eles ficam para poder ajudar na contenção, ganhar segundas bolas e etc. Faria até sentido, de repente, o Emiliano Martinez jogar essa partida, tá? Porque defensivamente ele é melhor. Agora, se o Palmeiras amassar, apertar e fizer um gol no primeiro tempo, a tendência é que o jogo fique mais fácil, tá?
Flaco Lopes é importantíssimo, tá? As casquinhas, aquelas bolas que vêm no alto que ele resvala, as finalizações de fora da área, aquela criatividade que ele tem, são, assim, essenciais para o Palmeiras poder fazer uma boa partida, né? Se o Vitor Roque estiver disponível e realmente for jogar, cara, é essencial que ele ocupe os espaços. Se ele não jogar, eu de verdade acho que o Abel vai entrar com o Luigi e aí vai ser muito ruim pro Palmeiras, tá? Talvez uma opção que o Palmeiras tenha é a seguinte, ó, é jogar com o Alan, tá? O Flaco e o Felipe aqui, ó, tá? E aí também você não desmancha tanto o jeito do Palmeiras de jogar. Eu acho que o Luigi atrapalharia um pouquinho pela postura de jogo dele, tá? Não pela qualidade, mas pela postura de jogo dele ali. Dessa forma a gente tem qualidade, liberdade e velocidade nas extremidades, muita condição técnica no centro, um bom centroavante e dois meio-campistas que sabem jogar, trabalham bem a bola, buscam linha de fundo, lançamentos e finalização, tá bom? Então, gente, eu acho que esse time do Palmeiras, ele faz parte de um projeto. A gente não pode julgar a temporada inteira do Palmeiras por um título paulista e também não pode julgar por uma derrota, né? Então é um projeto, é o projeto do professor Luxemburgo, né? Qual que é o objetivo do Palmeiras nesses momentos finais, né? De, de, de estabilidade de elenco? O objetivo do Palmeiras é basicamente construir uma linha defensiva sólida, que tome poucos gols, e construir um ataque que consiga jogar lateralizado, centralizado, tabelar, triangular, buscar extremidade e finalizar de fora da área. Tudo isso a gente já viu na temporada. Agora, uma coisa que ficou uma crítica do ano passado, né, é que o Palmeiras, nas horas que precisa, nos jogos grandes, se apequena, né, fica com medo. Então, assim, a gente não está vendo isso na temporada atual. Tá pegando o Grêmio, tá ganhando, tá pegando o Bahia lá e tá ganhando, e tá jogando bola, né? Acho que esse que é o mais importante, né? É fazer um bom futebol, desempenhar um bom futebol. Então, gente, com todas essas notícias que nós trouxemos, eu espero que você compreenda o projeto do Palmeiras, né? Então é naming rights, é patrocinador, é base, é futebol feminino, é arrecadar recursos, é manter os bons jogadores, revelar novos e contratar bons jogadores disponíveis no mercado. Fazendo tudo isso, eu acho que o Palmeiras chega longe, não só nessa temporada, mas nas próximas, tá bom? Se você chegou no vídeo até aqui, você já sabe o que eu vou te pedir. Deixa um comentário aqui pra mim dizendo que você chegou até aqui. Porque, ó, esses são os minutos finais do vídeo e é a forma que eu tenho de entender quantas pessoas realmente vão até o final do vídeo no canal. Isso é importante pra gente, é métrica, tá bom? E mais importante do que tudo isso, eu quero te agradecer, como sempre, tá? Muito obrigado, porque vocês estão fazendo do nosso canal um canal muito próspero, tá? As coisas estão acontecendo muito rápidas. E eu tô muito grato, eu sou muito grato a vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra.